Olá pessoal, vamos então à nossa quarta aula dentro dos nossos treinamentos sobre PCP, ok? Iniciaremos então essa aula comentando sobre planejamento. O que é planejar, não é? Planejar é definir os objetivos a serem alcançados por todos os recursos envolvidos nos processos industriais e comerciais. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que definir objetivos, né? O que queremos alcançar, quais os resultados finais gostaríamos de atingir, né? E todos os recursos envolvidos, recursos humanos, tecnológicos, estarão envolvidos, né, dentro dos processos industriais e comerciais para que esses resultados sejam atingidos, não é? Que esse futuro que nós estamos planejando, não é, seja um objetivo alcançado, tenhamos sucesso na nossa empreitada, no nosso tempo ali e esses objetivos, eles são anuais, são objetivos mensais, são objetivos diários, enfim. O planejamento vai traçar todas as metas que devemos alcançar. O ponto de partida é o planejamento de vendas, conforme já falamos aí bastante sobre previsão de vendas, como fazer, o que levar em consideração, não é? Quais são as informações quantitativas e qualitativas, enfim. Tudo que envolve aí o planejamento de vendas, obtido através da previsão de vendas ou carteira de pedidos. Em alguns casos, né, hoje bastante raros, mas em algumas cadeias, algumas indústrias, você tem um segmento com uma carteira de pedidos que facilita todo esse trabalho de previsão de vendas. Ou seja, quando eu tenho uma fábrica que tem uma produção de itens que demoram muito, né, que tem um tempo de produção de 1 mês, de 2 meses, de 3 meses, para atender um pedido, nós costumamos ter aí os fornecedores se antecipando e mantendo uma carteira de pedidos de vendas, não é? Bastante ampla, no caso até de compras regulares, né? Toda aquela carteira de vendas que já existe, com os clientes que fazem um contrato de entrega com você, não é? Às vezes você faz um contrato de fornecimento com algum cliente de determinadas quantidades durante, né, os meses ou as semanas ou os dias, e essa quantidade tem uma variação pequena lá. Isso já serve, isso já participa da previsão de vendas. A carteira de pedidos irá facilitar o trabalho, se ela existir, de previsão de vendas, ok? Somente através de um bom planejamento conseguiremos garantir recursos, não é mesmo? Então, assim, fazendo o planejamento, nós saberemos o tanto de despesa que teremos, o prazo, né, de pagamento, quando devemos pagar, e saberemos com isso quando deveremos receber, saberemos também quando o material deve chegar, quando o produto deve ser expedido ao cliente, enfim. O planejamento, ele vai nos dar a base para a nossa programação, para o nosso dia a dia, e depois, através do controle, nós vamos verificar se tudo que foi planejado foi alcançado, ou se não, quais os resultados obtidos, não é? Para que nos próximos planejamentos a gente possa utilizar essas informações, esses dados, como base, né, para melhorar os futuros planejamentos, ok? Muito bom. Vamos então aqui falar um pouco mais da previsão de vendas ou a carteira de pedidos, né? Ou as duas coisas somadas. Para cálculo da previsão de vendas, utilizamos alguns conhecimentos e informações específicos de mercado, como vimos até agora aí, todas as fórmulas matemáticas e as informações qualitativas, além das informações quantitativas, ok? Como, né? Média de vendas de um período,
vendas do mesmo período no ano anterior, tendência de venda do produto, análise do mercado, entre outras. A carteira de pedidos são aqueles pedidos que já recebemos dos clientes com quantidades e prazos de entrega definidos, ok? Esses nós assumimos um compromisso. Quando damos aceite, vamos dizer assim, em pedidos futuros, né, com entregas futuras, entregas planejadas, temos que ter total atenção para cumprir essas datas, uma vez que esses clientes nos ajudam no planejamento, eles contribuem para o bom andamento dos processos produtivos e logísticos, para que eles não fiquem sem o material na data e a quantidade que eles solicitaram, na verdade. Temos que cumprir, assumimos uma responsabilidade maior com a carteira de pedidos. Podemos ter uma situação mista, com previsão de vendas e carteira de pedidos, não é? Nós temos lá uma parte dos nossos clientes que tem o hábito de se planejarem, né, e mandarem para nós aí uma carteira de pedidos, né, para que nós formemos uma carteira de pedidos. Eles nos mandam com antecedência. E por outro lado, talvez alguns outros clientes que não tenham esse hábito, que por motivos diferentes não possuem esse hábito. O que nós fazemos? Nós aí, então, somamos essas duas ideias para chegarmos num planejamento eficiente. Ok? Muito bom. Cadastro de produtos e materiais. Falamos já bastante disso, mas vamos aqui aprofundar, vamos trazer novas informações para fixar bem a ideia, né? O que é, para que serve. Muito bem. Cadastro de produtos acabados, matérias-primas, semi-acabados, materiais auxiliares, entre outros. Todos esses cadastros são formados lá na engenharia de produto ou num setor específico de cadastros, com o intuito, né, de depois construirmos aí a folha de processos que vai conter lá todos os itens, todos os processos de cada um dos produtos, né? E esses produtos, né, quais são os materiais dependentes, quais são os independentes, não é? Então, os cadastros, eles podem utilizar códigos sequenciais, códigos alfanuméricos, códigos inteligentes que identificam aí família de produto, que identificam o material, que identificam o mercado, enfim. Os cadastros, eles são a base de um banco de dados. Sem cadastro, um banco de dados não consegue trabalhar, não é verdade? Você precisa ter a chave para o banco de dados possa entender as matemáticas, os cálculos, né, os logaritmos, tudo que está inserido dentro do sistema, ele depende de cadastros, não é? Os códigos inteligentes, conforme já falamos aí, identificação do status do material, através da própria estrutura aplicada na codificação, característica finita, ou seja, esses códigos inteligentes, eles podem identificar se o material é um material ainda em matéria-prima, se já é um material semi-elaborado, ou ainda se é um produto acabado, ou se ainda, né, se for uma matéria-prima, se é um material para linha de montagem, né, é um material de demanda dependente, ou é um material de demanda independente. Ou seja, temos que criar, né, qual que é a inteligência do código, né? Qual a inteligência, qual a regra, qual o padrão que ele vai seguir para que você tenha, dentro de uma numeração finita, né? De um range, né? Você estabelece um range, por exemplo, do 01 ao 1000, ele representa matérias-primas, né? Do 1000 ao 2000, semi-acabados, do 2000 ao 3000, produtos acabados, enfim. Com isso, você estabelece que sempre que houver a necessidade de codificação de um determinado item, ele faça parte desse range, de acordo com a característica do material, ok?
códigos aleatórios, não seguem estrutura, característica infinita. Ou seja, né, se eu decidir que o meu código, que os meus itens serão cadastrados com códigos sequencial, né? O 1 será uma matéria-prima, o 2 pode ser um produto acabado, o 3 pode ser um material de manutenção. Enfim, se eu houver um software, né, com radiofrequência e outras coisas que desprezem aí que eu mantenha uma estrutura de código inteligente, eu posso fazer até uma opção por esse tipo de codificação. Não é o mais comum, não é? O mais comum é que você use os códigos inteligentes, né? A regra, né? Mas se você fugir da regra, não existe nenhum problema em não usar a codificação inteligente. Mas nós temos alguns ganhos quando utilizamos códigos inteligentes, principalmente para entendimento, não é, de novos funcionários, para entendimento de estrutura, para codificação correta de engenharia, enfim, né? Tem várias possibilidades aí que melhoram. A padronização das descrições de produtos e dos materiais, já falamos sobre isso, né? Aliás, esse é um assunto recorrente, já falamos em outras aulas, mas estamos aqui repetindo mais uma vez com o intuito de fixar muito essa questão. A padronização da descrição dos produtos e dos materiais, ela auxilia, né, quando você vai fazer a descrição de materiais semelhantes que tenham apenas dimensões, você segue um padrão de descrição, não é? Descrevendo o material, depois a largura, depois o comprimento, depois a espessura, somente como exemplo, para que você mantenha essa padronização, para que você tenha um sistema confiável, né? Que todos entendam que a norma, a regra, o procedimento é aquele que vale. Ok? Muito bom. Aqui, o ideal é realizarmos alguns exercícios de sempre, né? Fazer esses exercícios na própria empresa de previsão de vendas, de carteiras de pedidos, não é? Tentar, se não existe ainda a cultura, para implantar essa cultura, tentem começar por exercícios no dia a dia, não é? Como eu vou fazer para implantar isso, não é? Então eu posso obter médias e tendências das vendas de todos os produtos nos últimos 3 meses, por exemplo, não é? Obter uma média anual, né, e vendas no mesmo período de todos os produtos, obter informações de mercado como promoções, descontinuação, não é? Substituição de produtos, lançamentos, entre outros, calcular período de 3 meses ou mais, né, para essa previsão de vendas, fazer previsões para mais de um período, para mais de um mês, para 3 meses, não é? Com esse planejamento. Depois que ocorrer as vendas daquele período que você planejou, você faz um exercício de acompanhar, né, de controlar, ver, enxergar quais foram os resultados, quais daqueles números planejados estiveram dentro de uma margem de erro ali e acerto possível, né, ou tolerável, enfim. Esse exercício é fundamental, ok? Muito bom. Voltamos a falar então aqui de materiais MRP, o Material Requirement Planning. Nesse caso aqui, esse sistema é um sistema que ele faz uma conta apenas de necessidades de materiais. É basicamente uma lista de materiais, não é? A única diferença é que ele vai fazer essa explosão baseado lá nas folhas de processo. Ele vai levar em consideração ordens de produção em aberto, não é? Ele vai caindo, não é? Ele começa numa ordem decrescente. Primeiro ele olha para o produto acabado, depois para o semi-elaborado, depois para matérias-primas e materiais auxiliares. Então, no primeiro nível, ele olha o produto acabado. Olha, eu preciso vender 1000 dessas peças aqui. Mas se eu tenho 500 no estoque, então eu tenho que mandar produzir 500.
Para fazer esse produto, eu preciso de um semi-elaborado. Para fazer esses 500, eu preciso, sei lá, de 300 quilos desse material semi-elaborado. Mas eu tenho ordem de produção de 100, então eu só preciso de 200. Nesses 200, eu preciso de tanto de matéria-prima ainda, não é? Porque aquele semi-elaborado já utilizou a matéria-prima que ele precisa. Para fazer os outros 200 quilos, eu preciso de matéria-prima. Essas matérias-primas eu tenho em estoque? Se eu tiver em estoque, eu abato dessa quantidade. Já existem pedidos de compra em aberto? Se eu tiver, eu já abato aqui. Já existem requisições, né, em processo de cotação ou em processo de aprovação? Se houver, ele já abate, ou seja, ele vai fazer uma conta de chegada mesmo, né, de compra líquida, né, o que realmente eu tenho que comprar. Então ele vai descendo a todos os níveis, reduzindo, não é, a quantidade exata do que é necessário comprar, porque em algum momento nós já temos algum material comprado lá. Essas contas, principalmente quando você não está mais partindo do zero, na verdade, você já fez um planejamento mensal ou anual e depois você vai fazer uma nova rodada do MRP ali, semanal, não é? Que seja, para identificar uma real necessidade. Por quê? Porque as quantidades de solicitação de clientes, elas são variáveis, elas flutuam, né? Pedidos são cancelados da mesma maneira como novos pedidos entram na carteira de pedidos ou ali na solicitação de vendas em cima de previsões que foram realizadas antes sem pedido. E às vezes pode ser uma quantidade maior ou menor daquelas que precisamos. Então você vai fazer uma nova rodada de MRP para saber se todos aqueles pedidos de compra em aberto, eles precisam ser acrescidos, né? Eu preciso de mais itens, de mais quantidades, ou menos, né? Ou até cancelar pedidos de fornecedores ou prorrogar a compra. Em alguns casos, nós não temos como cancelar, porque a ordem de produção do nosso cliente, já, né, na fábrica dele, lá do nosso fornecedor, já está em processamento, ele não tem como deixar de produzir. Mas o que nós podemos fazer? Postergar a entrega, né, baseado em planejamentos futuros. Você sabe que vai precisar daquilo, mas mais para frente, não naquele momento. Então o ideal é que façamos isso, que posterguemos aí as datas para melhorar o nosso fluxo de caixa, não é verdade? Muito bem. O MRP é um sistema, né, americano, né, surgiu nos Estados Unidos para contribuir aí com a administração da produção, que faz todo esse cálculo de necessidades de materiais. Esse sistema, a gente costuma dizer que ele empurra a produção. Por quê? Porque nós compramos baseado, né, compramos matérias-primas e calculamos toda a capacidade da fábrica e vamos colocar todo esse material no estoque de acabados. Então nós estamos empurrando a produção, né? Empurrando os acontecimentos para que a força de vendas lá tenha o material disponível e o cliente puxe esse material. Mas até a produção, até o nosso estoque de acabados, nós estamos empurrando o material, não é? Nós estamos trabalhando com informações baseadas em previsão e empurrando nossa produção para o estoque de acabados. Em alguns momentos você pode empurrar isso até pelos canais de venda, até o ponto de venda, não é? Até a gôndola, para fazer promoções lá e ajudar que esse material ele seja consumido no mercado, não é? Necessidades básicas, né? Então, para um MRP rodar, fazer toda essa conta que nós falamos aí em cima de cálculo de necessidade de produtos acabados, cálculo de necessidade de produtos semi-acabados, né? Materiais em processo, cálculo de necessidade de matérias-primas, né, que ainda não tem pedidos em aberto ou que já tem, enfim, não é? O que nós precisamos? Precisamos de todos os cadastros perfeitos de produtos e materiais. Precisamos da previsão de vendas, né, mais a carteira de pedidos, se houver.
precisamos de saldos de estoques do sistema de produtos acabados e materiais, saldos com acurácia, não é? Com inventários aqui que fazem com que os saldos estejam corretos, porque senão todas essas contas que estamos fazendo, ela vai dar um valor errado e vai acontecer uma interrupção, vai acontecer uma falta de produto se isso não estiver certo, não é? O estabelecimento de um período a ser planejado, né? Ou seja, nós vamos rodar o MRP, nós vamos colocar como planejamento rodar esse MRP uma vez ao ano para dimensionar a fábrica, depois uma vez ao mês para planejar as compras de materiais efetivamente, não é? E uma vez por semana, por exemplo, ou 2 vezes por semana, para corrigir as imperfeições do dia a dia, né? Ou as tendências de mercado que vão acontecendo no dia a dia. Estabelecimento do período, como falamos, a ser planejado, e pedidos de compras em aberto, em fornecedores. Tudo aquilo que dissemos aí antes sobre comprar apenas o líquido, né, do que precisamos. Porque se já existir ordens em aberto, se já existir saldos, esses todos devem ser abatidos daquela minha necessidade para eu comprar somente o que eu preciso, não é? Um primeiro ponto lá do MRP é o primeiro nível, que é a necessidade de produtos acabados. É o primeiro nível de explosão, para sabermos o que necessitamos produzir ou comprar para atender nossa previsão de vendas ou carteira. Por quê? Em alguns momentos, quando fazemos previsão de vendas, pode acontecer de algumas vendas não acontecerem naquele período. O que acontece? O material vai estar disponível no estoque, às vezes até ali acima do nosso estoque máximo. Com isso, com esse primeiro nível, você evita, né, de produzir algo que já existe, que você não precisa produzir. Porque se você previu a venda daquele material num período e ela não aconteceu, acabou, não há mais o que fazer, né? Você não vai levar essa previsão mais a previsão do mês posterior. Ao contrário, não é? A previsão do mês posterior, talvez ela seja menor, e com isso, talvez, o que você já produziu antecipadamente já seja o suficiente para atender a demanda e não há necessidade de nova produção, de uma nova ordem de produção. Utilizamos então o cálculo qual que é? O estoque inicial, menos a necessidade, mais o estoque de segurança, mais as ordens de produção ou pedidos de compras em aberto, que é igual à necessidade líquida, é aquilo que nós falamos, de produção e compras de PAs, aqueles produtos acabados, que são itens de revenda, são itens que compramos e apenas fazemos algum tipo de separação ou beneficiamento, ou identificação com a nossa marca e outras coisas que o valha, e vai direto para o produto acabado, sem passar por um processo de produção efetivamente. Ele pode apenas passar por um processo de serviços que são adicionados a esse produto na área de armazenagem, na área de montagem de kits, não é? Montagem de itens para cestas básicas, por exemplo, né? E, enfim, né? que não vão para a área de produção diretamente. Então, os produtos acabados, você tem produtos que nem participam da fábrica em determinados momentos, não é verdade? Podem existir esses produtos, são os de revenda. Depois disso, o que nós temos? Nós temos a estrutura de materiais, a estrutura de matérias-primas utilizadas na aplicação de produção de cada produto na unidade unitária, não é? De preferência a menor unidade possível, em gramas, não é? Em tempos, em segundos, enfim, a folha de processo ela precisa ter uma precisão, ela precisa ser o mais preciso possível. O banco de dados com informações precisas e atualizadas, né? A engenharia vai cuidar disso e através dos controles de produção, com os resultados dos controles de produção,
nós vamos fazer o caminho inverso, nós vamos mandar essas informações para a engenharia para que ela possa rever os números calculados e saber o motivo, por que aquela produção, por que aquela máquina, por que aqueles tempos, por que aquele consumo de material planejado para fazer uma determinada peça, ela não está adequada, né? Ou está maior ou está menor. Enfim, os controles de produção auxiliarão aos cálculos matemáticos a procurar uma exatidão, a procurar a falha, o erro, né, para que sejamos precisos. E a utilização para sistema de custeio. Então, toda a estrutura de materiais, ela fornece informações para o custo padrão, não é? Todo material, como que eu sei o custo de um material? Através da estrutura, da folha de processos, que vai conter toda a estrutura de materiais, que vai conter tempos, métodos, processos e materiais. Isso é que vai fazer com que eu monte o meu custo padrão. Eu vou ter ali todos os custos variáveis e depois eu vou estabelecer a regra para fazer o rateio dos custos fixos e encontrar aí o custo exato para um produto, para que eu possa depois disso inserir aí impostos, taxas e contribuições, além da margem, obviamente, e precificar o meu produto, chegar ao preço final do meu produto. É assim que é feito, não é? É um processo que requer bastante informação, processo de trabalho técnico. Necessidade de matérias-primas. Já é o segundo nível de explosão, né? Onde necessitamos identificar o que vamos adquirir para atingir os objetivos. Aqui nós temos, quando falamos de segundo nível, na verdade, temos um nível intermediário aqui, né, entre o primeiro e o segundo, vamos chamar assim, seria o 1.1, né, antes do segundo nível ainda, que é o cálculo de materiais em produção, não é? Os semi-elaborados, os semi-acabados, em todos os processos. Imagina, se você tiver 10 processos de fabricação para chegar ao seu produto final, essa necessidade de materiais, depois que ele conferiu lá a quantidade de produtos acabados que nós ainda vamos ter, ele vai verificar todas as ordens de produção numa sequência desses 10 processos de produção, numa sequência decrescente, né? Do último até o primeiro, verificando em todos os processos se eu já tenho material nesses processos, né? nesses estoques intermediários dentro da fábrica, de um processo para o outro, abatendo em cada um desses processos a necessidade de compra de matéria-prima para aquele produto acabado que eu estou explodindo, vamos dizer assim, né? Ou implodindo, né? Se eu estou indo em uma contagem decrescente. Utilizamos o cálculo, que será o mesmo. Eu vou pegar o estoque inicial, vou abater, né, menos a necessidade, a quantidade de produtos acabados, vezes a folha de processo, não é? Que vai calcular a quantidade de matéria-prima que eu preciso, vou abater todos os estoques, vou somar o estoque de segurança, vou somar os pedidos em aberto, de todas as compras que eu tenho em aberto, aqui nesse caso, e vou chegar então à necessidade líquida de compra de matérias-primas. Perfeito? É um cálculo regressivo, vamos dizer assim, que procura identificar todos os pontos de existência de material físico, fazendo com que a nossa compra seja a mais correta possível, não é? E nos prazos mais corretos possíveis também. O sistema de reposição automática de estoque, algo que já discutimos bastante em suprimentos e administração de materiais, mas repetindo aqui apenas para fixar melhor a ideia. Não é? Então nós vamos estabelecer qual é o estoque máximo, não é? Aquela quantidade máxima
de acordo com o tamanho da área, de acordo com o tamanho do lote do fornecedor, ou de acordo com o tamanho dos dias de estoque máximos que temos capacidade financeira para manter no nosso estoque. Vários componentes aí vão nos ajudar a definir o tamanho do estoque máximo, a área de armazenagem, enfim, entre outros. O ponto de reposição, né? O ponto de reposição é aquele ponto do estoque de segurança, né? Aquele estoque que nós vamos consumir antes do estoque mínimo, e ele é igual ao lead time de entrega do fornecedor. Ou seja, quando eu consumir esse estoque de reposição, ao fim dele, o fornecedor entregou um novo lote, elevando esse número ao meu estoque máximo novamente, ok? O estoque mínimo, que é aquela quantidade de estoque baseado no lead time também do fornecedor, mais uma segurança que eu quero considerar como o ponto em vermelho, né? Aquele estoque que é como se não existisse para a área de administração de materiais, do ponto de vista de atendimento ao cliente interno. Não é que se eu deixar de atender o meu cliente interno, eu vou causar falta ao meu cliente externo. Eu não posso fazer isso. Por isso eu tenho o estoque mínimo. O estoque de segurança, não é? Conforme já falamos aqui, que será basicamente uma quantidade igual, né? Uma quantidade de consumo diário meu, ou horário, idêntica ao lead time do fornecedor, possivelmente, ou até com algum percentual aqui de segurança mesmo, né? Exagerando aí um pouco. O lead time, que é o conceito do ponto que eu emito o pedido ao fornecedor e recebo o material na minha fábrica, ou seja, é esse tempo todo, né? O tempo de eu fazer a requisição, aprovar internamente essa requisição, compras, né? Fazer o trabalho de cotação, fazer o trabalho de negociação, colocar o pedido de compras, o fornecedor receber, aceitar o prazo, não é? Tudo isso é óbvio, na cotação já foi discutido, mas ele vai ter que fazer um novo aceite, né, do meu pedido, fabricar e entregar o material para mim. Então, qual é o lead time, né? Qual é esse tempo para cada item do meu estoque? Principalmente para os estoques da curva A, não é? E talvez até da curva B, numa classificação ABC. Os materiais da linha C, eu sei que eu vou ter aí, né, provavelmente um estoque um pouco maior, né? Um estoque de segurança nesses casos será muito maior que o meu lead time, não é verdade? Lote econômico de compras é aquele lote que nós já discutimos bastante, fórmulas aí de maneiras de calcular as vantagens e as desvantagens, não é? Tudo isso faz parte de um sistema de reposição automática. Todos esses itens você tem que estabelecer dentro de um sistema, né? Dentro de uma ferramenta de tecnologia de informação, para que ele faça contas para você, e semanalmente, quando você fizer a sua reposição periódica ali, né, a sua análise periódica sobre os saldos de estoque, você saiba quais são os números, né, todos esses números para cada um dos itens que você cadastrou. É um exercício de reposição automática. No dia a dia, isso vai funcionar quase como um Kanban, né? Um Kanban dentro de TI, dentro de sistemas, né? Ele vai indicar o ponto de reposição e pode até emitir as requisições de compra automaticamente quando o saldo chegar nesse ponto de reposição automática, ok? Tudo isso são parâmetros, são cadastros que você vai realizar dentro do seu software. Lista de materiais e requisições de compra. Requisições automáticas, conforme nós falamos, ou manuais, né?
Se for o caso, se o sistema ainda não tiver adaptado, ou se você não tem um sistema, você faz a revisão periódica do seu estoque, mas você faz ela sem o apoio de um sistema integrado, de um sistema próprio para esse tipo de serviço, mas não deixa de fazer o serviço. Então você emite as requisições manualmente. A estrutura de aprovação de requisições, não é? Quem pode aprovar o quê? Não é? Qual é a alçada de cada um para aprovar as quantidades que você está pedindo ali dentro do seu setor, né? Vamos dizer que os programadores estão lá trabalhando, programadores de materiais, de produção, eles vão emitir essas requisições, né? Ou do almoxarifado ou do PCP, e haverá provavelmente aí um gestor que vai fazer uma análise sobre essas requisições, né, quantidades, prazos, e irá aprová-las ou não é? Devolverá, enfim, toda essa estrutura de aprovação. Como funciona? Lista de recebimento de materiais, aquela lista que é formada de acordo com o follow-up de compras, não é? O que compras tem em aberto, quais as datas e quantidades ali. Acompanhamento de saldos para antecipação ou retardo, né, ou postergação da entrega de materiais, conforme nós vamos rodando lá o nosso MRP, e ele vai dizendo as necessidades, né, ele vai nos mostrando as novas necessidades para o período, necessidade de reavaliação diária ou semanal, enfim, né, de acordo com a complexidade do meu processo, da minha indústria, né, do meu negócio, o impacto sobre o fluxo de caixa, aquilo que dissemos. Fazemos todo esse trabalho com o MRP para administração de materiais, é óbvio, né, para administrar fluxo, para administrar saldos, área, espaço, movimentação, armazenagem, enfim, mas temos um impacto, além disso, sobre o fluxo de caixa da empresa. Então, quanto melhor formos assertivos, quanto mais assertivos formos aqui nesse caso, né, não é nessa atividade, mais a empresa terá facilidades lá no seu fluxo de caixa. Muito bem. Também, assim como previsão de vendas, o que devemos fazer? Alguns exercícios lá de MRP, alguns cálculos, não é? Para sabermos como devemos parametrizar o nosso sistema, para que a coisa funcione, para que a gente tenha resultados nos testes que sejam iguais aos resultados que realizamos nos cálculos, não é? Fora do sistema. Então, é necessário que façamos lá cálculos de previsão de vendas, né? Inserindo mais as carteiras de pedidos, colocarmos lá os saldos dos produtos acabados, os saldos de semi-elaborados, de matérias-primas, né? Fazer aí 3 listas, uma para cada tipo de situação, imaginando aqui um processo único, não é? De fabricação, pedidos de compra e ordem de produção em aberto, então simula todo esse processo também, quais são os pedidos que tem em aberto, faz isso numa ordem reduzida, não vamos pegar aqui 300 itens para fazer os exercícios, vamos pegar poucos itens, não é? 1, 2, 3 itens, e fazer todos esses cálculos, todas essas cadeias, para quando você parametrizar o seu software, o seu sistema, você chegue nos resultados através desse software de acordo com os seus cálculos, de acordo com aquilo que você planejou, de acordo com aquilo que você testou nesses exercícios. E calcular aí período de 3 meses, ou 1 ano, ou até mais, ou menos, enfim. Fazer esses cálculos de forma progressiva, de forma contínua, para chegar nos resultados desejados, ok? Muito bom, então encerramos nossa aula aqui e continuaremos nas próximas aulas com esses assuntos e aprofundando. Muito obrigado